Olá, abençoados e abençoadas de Deus, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus ressuscitado. Eu, Clério Cerqueira, estou aqui em mais esta quarta-feira, dia 26 de junho de 2024, exatamente agora às 23 horas, para fazer uma breve introdução do programa Direto ao Coração. Do programa Direto ao Coração, que voltou e voltou para ficar, tá bom? E hoje nós contemplaremos com o nosso pastor Luiz Carlos, o pastor do amor e da graça de Deus, que comanda este programa, a segunda parte do estudo intitulado Entendendo a Missão do Apóstolo Paulo. Olha, está indescritível. Quem assistiu a primeira parte sabe do que eu estou falando. Portanto, eu vou deixar aqui abaixo, logo após a estreia, o link da primeira parte para todos aqueles que não contemplaram a primeira possam contemplar e assim terem o estudo completo, compreenderem melhor esta parte e a parte subsequente, porque muitas pessoas às vezes têm dificuldade de achar, de encontrar, alguns vídeos aqui no canal. Então eu vou colocar aqui abaixo o link da primeira parte. Em segundo tópico, eu preciso pedir a vocês que não são inscritos ainda no canal, que se inscrevam. É rápido e fácil. Se inscrevam, ativem o sininho para não perderem nenhuma postagem nova. E por último, eu peço a vocês de todo o coração que deixem sempre o seu gostei, o seu like para as postagens, porque o YouTube, eu sempre digo isso porque é muito importante, ele só redistribui para tantas e tantas outras pessoas que estão necessitadas de ouvirem também estas palavras, que na verdade são palavras do próprio Deus, palavras das verdades que libertam, se ele contabilizar uma quantidade expressiva de likes. Se forem poucos likes, ele não acha ou não vislumbra, o conteúdo com tanta importância e assim não redistribui a tantos e tantos que, assim como você está contemplando, gostaria tanto de contemplar também, tá bom? Então façam isto como filhos e filhas amadas de Deus que são. Não sejam egoístas, mas doadores de vida por intermédio da palavra, da graça e do amor de Deus, tá bom? É o que eu peço a vocês e me despeço por aqui dizendo sempre, aqui é o meu, o seu, o nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Conta histórias de amor. Que bom poder estar mais uma vez junto com todos vocês para ouvir uma mensagem da graça e do amor de Deus, as verdades que libertam. Eu sou o pastor Luiz Carlos, muito prazer para você que está sintonizando pela primeira vez, e quero dizer que todo esse trabalho que está sendo feito está sendo administrado e posso dizer patrocinado, a verdade é essa, pela a Igreja Virtual Amor e Fé, que tem a direção do nosso amigo, amado, abençoado, Clério Cerqueira. E é muito bom estar aqui de novo e poder trazer uma palavra que fala direto ao seu coração. Por isso esse é o seu programa Direto ao Coração, não tem uma outra forma de Deus falar com cada um de nós que não seja direto ao nosso coração, Então aqui você vai poder ouvir a mensagem da graça, aqui você vai poder se libertar da escravidão que muitos hoje estão vivendo debaixo do jugo desse sistema religioso. Você que está dentro de uma igreja há anos, que recebe a palavra
e mesmo assim tem uma vida atribulada até hoje. Você que está rodeado de medos, medo de perder uma salvação, medo de ir para o inferno, medo de Jesus voltar e você ficar, enfim. Então eu quero te dizer que a graça de Deus é uma palavra de vida. A graça de Deus são as verdades que vão te libertar de todo esse cativeiro que você está vivendo. Por isso eu peço a você que fique ligado e escute, ouça com bastante atenção, porque as verdades que você vai ouvir aqui, elas vêm direto do coração de Deus para o seu coração, tá? Então, hoje a gente deu início no vídeo passado a uma mensagem muito importante, e eu dizia que não há como você entender a graça de Deus sem saber, sem conhecer quem foi o apóstolo Paulo. Qual foi a missão de Paulo? Quem Deus escolheu para levar o verdadeiro evangelho da graça e do amor de Deus ao povo dos gentios. Gentios sou eu, sou você, somos nós que não somos judeus. Então eu quero que você fique ligado. Se você não ouviu a parte 1 dessa mensagem, procure aí no YouTube, que você vai encontrar na íntegra. E hoje nós vamos à parte 2 e vamos conhecer um pouco mais dessas verdades que libertam e saber de você. Eu quero saber de você se essas verdades que você está ouvindo aqui têm sido pregado na igreja que você frequenta. Será que são essas verdades que você tem recebido da parte do Espírito Santo de Deus? Fale conosco, comente aqui nos comentários, dê a sua opinião. E quero pedir também a você que compartilhe esses vídeos, compartilhe essas mensagens, essa palavra de graça, essas verdades, porque há muitas pessoas sofrendo debaixo do jugo de escravidão. Então é necessário que essa palavra alcance muitas pessoas, e você compartilhando essa mensagem, dando o seu like, o YouTube entende que pode espalhar um pouco mais essa mensagem. E se você não fizer nada disso, aí, infelizmente, o YouTube não vai mandar isso para milhões e milhões de pessoas. Então, eu peço a sua compreensão, peço que você entenda, tenha esse entendimento, de dar o seu like, de compartilhar essa mensagem. A gente sempre tem alguém que está sofrendo nesse sistema religioso, que é uma pessoa medrosa, que tem medo de tudo, medo de diabo, medo de demônio, medo de perder a salvação, medo de queimar no fogo do inferno. Mande essa mensagem, procure a mensagem, a parte 1 dessa mensagem, mande também, e eu tenho certeza que quem ouvir verdadeiramente vai ser liberto para a honra e para a glória de Deus, ok? Título da mensagem de hoje: Entendendo a missão de Paulo, o apóstolo da graça, parte 2. Quero começar a expor para vocês algo que hoje é muito comum a gente ouvir nas igrejas evangélicas, quando o pastor diz assim: e Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Qual é a interpretação, o entendimento que eles têm? É que essa palavra de Jesus foi para mim, foi para eles, foi para você, foi para nós. Mas se a gente for parar para analisar, nós vamos entender que essa missão não foi dada a nenhum de nós. Essa missão foi dada aos 12 apóstolos e posteriormente ao apóstolo Paulo. E você vai acompanhar comigo e vai entender que a Paulo foi dado verdadeiramente a missão do verdadeiro evangelho da graça. Paulo pregou a todas as nações, Paulo viajou muito, correu o mundo pregando esse evangelho. E você vai observar comigo o que Paulo disse quando ele estava já próximo da sua morte. Mas isso fica para mais tarde, daqui a pouco a gente vai ver isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro histórico de Marcos, no capítulo 16, o último capítulo de Marcos.
Marcos, capítulo 16, no verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes, Jesus falando. Bom, eu vou ler o 14 para você entender melhor. O versículo 14 diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Veja bem, se você voltar aqui no verso 9, por exemplo, desse mesmo capítulo 16 de Marcos, você vai entender o que Jesus estava querendo dizer e por que exortou, né? Censurou, na realidade, os seus apóstolos que andavam com ele, que sabiam de todas as promessas, que sabiam de tudo que Jesus já tinha falado a eles, né? Que ia morrer, ia ressuscitar ao terceiro dia, enfim. Você veja que Jesus aparece a Maria Madalena, e Maria Madalena sai correndo para falar com os apóstolos que tinha visto Jesus, que Jesus ressuscitado tinha aparecido para ela naquela manhã. Mas eles não acreditaram nisso. Aí depois, Jesus apareceu para mais 2 dos seus discípulos. Isso você pode observar no verso 12. Se manifestou a esses 2 discípulos, eles falaram para os outros e eles continuaram sem acreditar. Esse foi o motivo que Jesus censurou a eles, censurou a incredulidade, a dureza de coração. Talvez seja isso exatamente o que está acontecendo com você. Você censura essa palavra da graça pela sua dureza de coração, porque você acha impossível não ter que fazer nada para ser salvo. Você não crê, não, mas não é possível, poxa, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Não, Jesus está voltando e eu tenho que estar santo, santificado para receber Jesus. Mas só que você fala numa santificação da tua carne. E o próprio Jesus disse que a carne para nada aproveita. A carne nunca vai se santificar. Você nunca vai conseguir ser santo na carne, porque você só é santo no Espírito. Deus purificou e santificou o teu espírito, e é preciso você entender isso, aprender essa verdade, para você se libertar de querer ser santo na carne. Enquanto nós estivermos nesse corpo de carne, ninguém vai ser santo na carne. A carne é diabólica. A carne ela leva um caráter satânico. A carne planeja mal, a carne julga, a carne tem raiva, a carne odeia. Então a carne nunca vai se santificar. Por isso, Cristo santificou o teu espírito. Então, enfim, mas vamos voltar aqui. Aí no verso 15, Jesus diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ok. Nós já observamos na mensagem anterior que quando Jesus deu essa ordem, e nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, que houve uma divisão. Pedro e os demais foram pregar aos da circuncisão, ou seja, aqueles judeus, os fariseus, os cristãos da época. E Paulo foi pregar aos gentios, que era um povo idólatra, era um povo ateu, era um povo que não acreditava em nada, era um povo que não tinha supostamente uma religião cristã, muito pelo contrário, tinham muitos que eram pagãos. Então houve essa divisão. Agora, e assim sucedeu. Então, na realidade, esse ide e pregar o evangelho nunca foi para nós. Esse ide e pregar o evangelho foi uma ordem dada por Jesus Cristo aos seus discípulos da época, aos 12. A palavra de Deus é muito clara, aos 12. Veja aqui, ó, vamos observar uma coisa interessante, que diz aqui na palavra de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Gálatas.
Gálatas, isso, Gálatas capítulo 2, Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 1 a 9. Vamos ver. Gálatas capítulo 2, verso de 1 a 9. Vamos ver o que o apóstolo da graça de Deus tem a dizer a esse respeito. Gálatas, capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então você já começa a perceber que Paulo não se levantou apóstolo, ou entrou para uma igreja, virou crente, começou a pregar a palavra, nada disso. Paulo se tornou apóstolo por intermédio de Cristo Jesus e por Deus Pai, ok? Aí o versículo 2 diz assim: e todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da galáxia, porque Paulo está falando aos Gálatas, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Bom, então veja bem, que coisa tremenda aqui, né? Nós estamos falando que não precisa mais de batismo em água para remissão dos pecados. Por que será? Será uma blasfêmia isso? Vou voltar a repetir aqui esse trechinho, quando diz assim, olha, preste bastante atenção. Versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Opa! Então aí já é uma verdade que elimina toda e qualquer chance de alguém dizer para você nos dias de hoje que você tem que se arrepender dos seus pecados para ser salvo. Recebe essa palavra no seu coração. E aí Paulo continua dizendo assim, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Opa! Pastor, eu não entendo isso. Que outro evangelho? Meu amado, evangelho é graça. Evangelho é saber que Cristo morreu na cruz e cravou sobre si os nossos pecados. Evangelho é saber que Jesus, quando a palavra diz que Ele sarou as nossas feridas, Ele não sarou as nossas feridas da carne. Ele sarou as nossas feridas do Espírito. Por isso o teu espírito é santificado. Por isso a carne para nada se aproveita. Então ele continua dizendo assim, o qual não é outro, ele falando do evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então eu posso afirmar para você que evangelho é isso que nós estamos pregando. Evangelho é a graça de Deus. Evangelho era o que o bispo Renato Suete, o saudoso bispo Renato Suete, pregava nas suas igrejas. Evangelho é o que o canal da Igreja Virtual Amor e Fé está trazendo para você. Esse é o verdadeiro Evangelho. É preciso que você acredite nisso. Olha o que diz o versículo 16. Vamos ao versículo 15, melhor dizendo 15, sabe por quê? Para que você entenda perfeitamente isso. Olha o que diz o versículo 15, eu estou lendo Gálatas, capítulo 1, verso 15 agora. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue,
nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha, Paulo, quando recebeu essa palavra direto do Cristo ressuscitado, ele não pensou duas vezes. Ele não deu trela para os religiosos. Ele não deu mais trela para os fariseus. Gostasse quem quisesse gostar, Paulo disse: eu tenho as verdades. As verdades é a graça de Deus, são essas verdades que vão libertar o povo que está cativo na escravidão da religiosidade, e eu não vou dar ouvido a ninguém. Eu recebo essa palavra, eu recebi essa palavra e vou anunciá-la. Olha que coisa tremenda. Então, amados, é importante que você pare para pensar nisso. É importante que você se liberte dessas historinhas da carochinha que você tem ouvido. Toda hora é uma historinha. Você já parou para pensar nisso? Agora, você sabe qual é a historinha que está em alta, tanto nas igrejas, como nas redes sociais, como aqui no YouTube? Você abre o YouTube, você só vê mensagem a respeito disso. É da volta de Jesus. Jesus está voltando. Quem será o anticristo? Já disseram que o anticristo foi o Papa, depois foi Hitler, depois foi não sei quem, depois... o que mais eles vão inventar? É necessário que você pare para pensar nisso. Você está entendendo? Esse tema sobre a volta de Jesus, você acompanhando o nosso canal, eu vou trazer uma mensagem para você para falar sobre isso, que vai te libertar dessa ansiedade, dessa opressão, desse medo, desse pavor sobre a volta de Jesus. Vai te libertar desse pavor de Jesus voltar e você ficar. São historinhas da carochinha. Eu vou provar isso na Bíblia para você. Vamos a Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, verso 1. Efésios 3, verso 1. Eu só quero que você nunca esqueça que o título da mensagem é Entendendo a Missão de Paulo, o apóstolo da graça, ok? Então, olha o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios no capítulo 3, no verso 1. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Está falando para mim e para você. Muito bem. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, o próprio Deus confiou a Paulo essa missão. Deus não confiou essa missão a Pedro, a Tiago, a João, não. Todos foram apóstolos de Jesus? Sim. Todos tiveram uma missão. Eles para os judeus e para a circuncisão. Paulo para gentios e para nós que também somos gentios. Versículo 3 diz assim: pois segundo uma revelação que me foi dada, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Só Paulo tinha a revelação e o discernimento para falar dos mistérios de Deus, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Vamos dar uma paradinha aqui um instantinho? Preste atenção. Você sabe por que hoje há milhares de interpretações teológicas, muitas hermenêuticas, exegeses, muitas escatologias? Os pastores cheios de estudos de teologia, mestrados em teologias. E por que não conseguem entender as verdades que libertam? Sabe por quê? Exatamente pelo que a gente acabou de ler. Porque a palavra foi dada e revelada aos apóstolos e profetas, e quando Paulo fala aqui profetas, ele está se referindo aos profetas que falavam em nome de Jesus. E hoje os profetas somos nós. Eu aqui estou fazendo o papel de um profeta.
Porque a verdadeira profecia não é o Ciri que canta lá na praia, não é, oh, Deus está me mandando dizer, Deus está falando. Não, esquece isso. Isso já era, abençoado. Profecia é aquilo que sai da boca do homem de Deus direto ao seu coração, que é o que nós estamos fazendo agora. Isso é profecia. Isso é ser profeta. Hoje os profetas adivinhos, são verdadeiros adivinhos. Há neles um espírito de adivinhação, se é que você me entende. Eles querem adivinhar as coisas. São os Uri Geller da atualidade. Entenda isso, por favor. Profeta por mais humilde que seja aquele pastor, aquele evangelista, aquele presbítero, profecia é o que sai da boca dele quando ele é um homem de Deus, sincero, e traz a palavra que vai direto ao seu coração. Isso são os profetas no dia de hoje. Então ele diz assim: a palavra, ela se discerne no espírito. Não adianta você estudar tanto. O próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, diz que o muito estudar é enfado da carne. Você já parou para pensar nisso? Eles estudam e não chegam a lugar nenhum. Vivem discutindo quem é o anticristo, quem será, quando vai aparecer, se Jesus volta antes da tribulação, se volta depois da tribulação. Que tribulação! Quando Jesus, nos livros históricos, fala da grande tribulação, do princípio das dores, os textos são claros. Tudo isso aconteceria naquela época, naquele tempo e naquela geração, em Jerusalém, Judá. Jesus não estava falando dos dias de hoje. Quando Jesus fala da sua volta, quem esperava a segunda vinda de Cristo não sou eu nem você. Quem esperava eram os daquela época, que levavam no seu coração a esperança da salvação. Nós não estamos aqui esperando uma salvação. Nós não estamos esperançosos para Jesus voltar e eu ser salvo. Eu já fui salvo pelo sangue de Cristo. A minha pátria já está no céu. O meu lugar já está reservado no céu. Deus já preparou morada para mim e para você. Nós só estamos esperando o momento certo, a hora certa que Ele virá nos buscar. Mas Ele não vai mais aparecer nas nuvens para ninguém ver. Ele não vai vir com um exército de anjos, como diz esse sistema religioso. Isso já aconteceu, abençoado. Quando Jerusalém foi invadida pelos exércitos romanos, liderados por Tito nos anos 70 depois de Cristo, eles estão esperando ainda o juízo de Deus. Você já cansou de ouvir isso, que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Olha, eu costumo dizer que hoje as igrejas estão cheias de juízes do STF de Cristo, porque só julgam as pessoas, eles é que têm a sua sentença, eles que dão o veredito final na sua vida, se você vai ser salvo ou não, se você vai ser liberto ou não, se você vai para o céu ou não, se Jesus volta e você fica ou não. Você já parou para pensar nisso? A palavra se discerne no espírito. Enquanto o mundo evangélico não entender isso, a gente vai continuar ouvindo histórias da carochinha, inclusive sobre a volta de Jesus, que é um tema que eu faço questão de trazer para você em breve, numa de nossas mensagens, para que você entenda. Bom, deixa quieto agora, tá? Então, prosseguindo aqui, no versículo 6, né? Nós estamos lendo Efésios, capítulo 3, verso 6. A saber que os gentios são, preste atenção nisso,
a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Vamos parar aqui um instante. Volto a dizer, qual é o tema da mensagem? Entendendo a missão de Paulo, o apóstolo da graça. Olha o que Paulo diz aqui. Vou repetir o versículo 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Paulo está falando do poder do Espírito Santo de Deus que habitava nele. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios e o evangelho de que o diabo está solto. É isso que está escrito aqui? Não é não. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus que criou todas as coisas. Que tremendo isso, né, pessoal? Então você está conseguindo entender qual era a missão de Paulo? Você está conseguindo entender por que Paulo foi escolhido e que o verdadeiro evangelho da graça estava com Paulo? E que esse verdadeiro evangelho não foi dado por homem nenhum, foi direto do próprio Deus, direto ao coração de Paulo. Que coisa tremenda isso. Vamos ler até o versículo 13? Aí ele diz assim, e manifestar, versículo 9, né? E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos dos séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Agora, olha o 10. Para que pela igreja, que somos nós, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Isso que você está ouvindo nesse momento é a multiforme sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria que vem do alto. Essa é a sabedoria que é revelada no Espírito. Que coisa tremenda isso. Versículo 10 diz assim, para que pela igreja, que somos nós, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por que Paulo estava dando esse alerta para os efésios? Porque, de repente, até os efésios não entendiam por que um homem que Deus escolheu para pregar a graça, o verdadeiro evangelho, o evangelho da nossa salvação, tinha que sofrer tanto. E ele consola, na realidade, os efésios, dizendo, olha, vocês não desfaleçam, não fiquem preocupados comigo, não fiquem tristes, não chorem porque eu sofro, não. Porque eu sei em quem tenho crido. Porque através do meu sofrimento, vocês vão ter vida e vida com abundância. Porque através do meu sofrimento é que vocês conhecerão as verdades que vão libertar vocês. Porque através do meu sofrimento, vocês vão reinar em vida. Você já parou para pensar nisso? É exatamente isso que Paulo estava dizendo aos efésios ali. Então, entender a missão de Paulo é tudo que você precisa para seguir em frente, para receber essa palavra de graça, de amor, de libertação no seu coração. Você recebe essa palavra? Eu declaro você recebendo essa palavra. Eu quero te levar a uma outra ponta. Vamos ao apóstolo João. Vamos lá em João capítulo 16 agora. Você vê que a gente vai lá, a gente vem cá, e você, de repente, alguém vai dizer assim, esse cara só fala de Paulo, esse pastor não tem outra coisa para falar? Tenho. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para você, abençoado, para você entender a palavra, não adianta você ler um capítulo e um versículo e achar que a resposta está ali, não. A gente, para entender a palavra, você muitas das vezes tem que ir lá na frente, tem que ir lá atrás, tem que ir em João, tem que ir em Paulo, tem que ir em Efésios, tem que ir no Velho Testamento
É assim que a gente aprende. É desse jeito que Deus fala. A Bíblia não é um livro que você vai andando conforme todos os capítulos, os versículos e vai tendo as respostas, não. Muitas das vezes, algo que você leu lá no Velho Testamento, lá no livro dos profetas, você tem a resposta nas epístolas de Paulo. Muitas coisas que Paulo até escreveu aqui, se você for procurar lá nos livros históricos, lá o que Jesus falou, o que os profetas da época falaram, você vai encontrar as respostas. Por isso a palavra se discerne no Espírito. Por isso que o que você precisa é pedir sabedoria a Deus, para poder entender, compreender a revelação da palavra. Muito importante isso. Vamos então a João? Vamos lá. João capítulo 16. João, apóstolo João, o apóstolo querido por Jesus, não é verdade? Apóstolo João, capítulo 16, no verso 8. Nesse capítulo, o próprio Jesus fala sobre a missão de um Consolador. E todos nós entendemos que esse Consolador era o Espírito Santo, que ia ser derramado. Muito bem, mas eu quero te chamar a atenção por uma coisa que talvez você nunca tenha imaginado. Versículo 8 diz assim: quando ele vier, falando do Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Opa! Você não vive escutando nas igrejas que fumar é pecado, que beber uma cerveja é pecado, que tomar um vinho é pecado, que se você olhar para a mulher do próximo é pecado, se você pensar na mulher do próximo já está cometendo adultério, não é verdade? Mas Jesus falou isso, pastor. Sim, eu sei. Jesus falou muitas coisas para aquele povo de Israel, para aquele povo que não cria em nada, para aquele povo que era um povo de fariseu, que era um cristão, mas de nada adiantava ser cristão, porque eles não estavam nem aí, muito menos para o que Jesus falava. Quando Deus deu a lei a Moisés, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, por que Deus fez isso? Por causa da desobediência do povo, por causa da incredulidade do povo. Então o povo judeu naquela época tinha que ser tratado no chicote, o povo tinha que ser tratado nas rédeas, porque tudo que eles ouviam falar de Deus entrava por um ouvido e saía pelo outro. Vamos prosseguir aqui que você vai entender. Aí ele diz assim: do pecado porque não crê em mim. Então eu quero que você entenda definitivamente que o maior pecado que você pode cometer é não crer em Cristo. Isso é que é pecado. Pecado não é fumar, não é beber. Pecado é não crer que Cristo é o Senhor. Esse é o maior pecado. E só essa palavra da graça pode verdadeiramente convencer a você. Entendeu? Porque o que as igrejas querem convencer a você é que trair é pecado. Eu não estou dizendo que você tem que trair ninguém, mas que trair é pecado, que casar de novo, se divorciar é pecado, que se você não se arrepender dos seus pecados, continua no pecado. Não é isso que você ouve a toda hora, a todo instante? E o próprio Cristo diz aqui que quando viesse esse Espírito Consolador, ele ia convencer a cada um de nós que pecado é não crer em Deus. Aí ele continua no verso 10 dizendo assim: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Por quê? Da justiça, porque o justo viverá pela fé. Eu pergunto a você: você já viu Jesus alguma vez? Você já esteve com Jesus alguma vez? Você foi ao terceiro céu alguma vez? Quando você abre esse YouTube, eu estou cansado de ver
pregadores dizer que foram ao céu, conversaram até com Jesus. Eu estou cansado de ver gente dizer que o Espírito levou ele ao inferno, ele viu fogo, viu Satanás de rabo, chifre. Meu Deus, que loucura! Essa gente está delirando, essa gente está viajando no fantástico mundo da maionese, como eu costumo dizer. Então ele diz, a justiça é para aquele que crê. Convencerá da justiça porque nós vamos entender e vamos, como é que se diz, nós vamos sentir isso, sabe de que forma? Mesmo sem ter visto Jesus, mesmo sem ter ido aos céus, mesmo sem ter ido a lugar nenhum, pela nossa fé, a gente vai ver a justiça de Deus se manifestar na nossa vida, porque o justo viverá pela fé. Por isso Deus faz justiça àquele que crê. É preciso que você entenda isso. E ele continua dizendo assim, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Pode parar agora. Agora então eu podia encerrar aqui essa mensagem. Se o próprio Cristo disse que enviaria o Consolador para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e o juízo que ele ia nos convencer era para que todos entendessem que o príncipe deste mundo já estava julgado, como é que você ainda anda lutando contra um demônio? Se o príncipe desse mundo foi Satanás, como é que você ainda anda lutando com o demônio se o próprio Cristo disse que você entenderia no seu espírito que o príncipe desse mundo já estava julgado? Para pensar nisso. Quero levar você a um livro tenebroso, a um livro que todos temem, que é o livro do Apocalipse, não é verdade? Então, é justamente nesse livro tenebroso que os pastores desse sistema religioso pregam o Apocalipse para trazer medo, pavor ao seu coração. Escute o que nós acabamos de ler. Jesus disse lá, nem a cruz não tinha ido ainda, que quando ele mandasse o Espírito Consolador, que era o seu Espírito Santo, ele nos convenceria e nos faria entender que o príncipe deste mundo já estava julgado, e era esse príncipe que ele derrotou na cruz. Muito bem. Então, abra sua Bíblia rapidamente em Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Acompanha comigo. Diz assim, o diabo, abençoados, você está ouvindo direito o que eu estou falando? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse diz que o diabo, o sedutor dele, foi lançado. Quando eu falo para você, lança essa pedra para mim, e você me responde assim, já foi lançado. Ah, já foi lançado? Então ainda vai ser lançado? Não, já foi lançado. Repita comigo, já foi lançado. O diabo já foi lançado, já foi destruído, para a honra e glória do nosso Deus. Então o Espírito Santo veio te dizer isso. A mensagem de Paulo, entender a missão de Paulo, era levar esse conhecimento a você, abençoado, para você se libertar definitivamente disso. O príncipe desse mundo, que tanto atemoriza a sua vida nos dias de hoje, lá no tempo de Jesus, já estava julgado. Só estava esperando ele ir na cruz.
aqui em Apocalipse você vê claro, olha a conjugação do verbo. É preciso entender um pouquinho de português também. Ali diz que foi lançado, ou seja, já foi lançado, não vai ser lançado ainda. É preciso que você entenda isso, para que você se liberte. Mas vamos voltar lá a João, vamos lá de novo, para a gente encerrar, já estamos quase terminando. João, vamos lá. Estávamos lendo capítulo 16, né? João, capítulo 16. Vamos ao verso 12 agora. Agora eu peço muita atenção de vocês, porque eu declaro o Espírito Santo de Deus falando no seu coração, eu declaro a tua mente de Cristo ativada, e eu declaro que você leia isso com olhos iluminados para entender verdadeiramente essa verdade que vai te libertar agora. Então ele diz assim, verso 12 de João, capítulo 16. Tendo ainda muito que vos dizer, olha só, Jesus dizendo, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, para um pouquinho, para que você não viva de achismo. Na leitura anterior, o Deus, Jesus Cristo, estava falando sobre a missão do Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Aqui, ele dá uma outra direção. Ele fala em outro Espírito. Olha só. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu pergunto a você agora, lembra de tudo que nós já falamos da missão do apóstolo Paulo? A quem foi dado conhecer as verdades do Evangelho da Graça? Paulo. Quem é que carregava consigo esse Espírito da verdade? Paulo. Paulo falava de si próprio? Não. Paulo falou daquilo que ele ouviu do próprio Deus. Então, tudo que Paulo dizia, ele dizia porque ouviu direto do próprio Deus e falou aos corações das pessoas. Então começa a observar a diferença daquele Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, para esse Espírito da verdade, que nós estamos lendo agora aqui. Então, prosseguindo, ele diz assim, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Quem recebeu no terceiro céu e ouviu palavras inefáveis? Paulo. Recebeu de quem? Do próprio Deus. Versículo 15 diz assim, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos diz que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Então, abençoados de Deus, é muito importante que você entenda isso. Quem é o Espírito Consolador? O Espírito Santo de Deus. E quem foi o Espírito da verdade? Quem carregava o Espírito da verdade, que recebeu as mensagens direto do terceiro céu da parte de Deus para anunciar a nós gentios? Paulo. Paulo não falava daquilo que ele achava, ou do que ele imaginava. Paulo falava daquilo que foi anunciado a ele pelo próprio Deus. Será que você pode entender e receber essa palavra no seu coração? É muito importante que você entenda isso. Mas, pastor, como é que eu vou entender isso? Todos pregavam o Evangelho. Por que o que Paulo pregou, que é essa graça que o Senhor está me apresentando, é o mais importante? Muito bem. Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios agora. Vamos lá. 2 de Coríntios, no capítulo 12, e agora você vai entender, nós vamos fechar esse assunto.
Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 1. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Eu acabei de dizer para você que houve o Espírito Consolador enviado por Cristo Jesus, que foi o seu Espírito Santo, e que Jesus alertou que ele enviaria um outro Espírito. Ok? Um outro Espírito. Então, 2 Coríntios 12, 1 diz assim: se é necessário, Paulo falando, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou no corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O que Paulo está querendo nos mostrar aqui é que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Mas ele mesmo, Paulo, foi uma coisa tão tremenda que aconteceu com Paulo, que ele não sabe expressar se ele foi em corpo de carne, ou se o corpo de carne dele ficou aqui, foi só o espírito. Ele mesmo não sabe como é que foi. Ele só sabe que ele foi. E que recebeu do próprio Deus as instruções. Do próprio Deus o evangelho verdadeiro, que é a graça. De tal coisa me gloriarei, diz Paulo, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então a preocupação de Paulo era que as pessoas não se preocupassem se Paulo estava sendo agredido, se Paulo estava ficando maluco. Não! Escuta o que eu estou ouvindo. Talvez muitos que vão ouvir essa mensagem vão dizer: esse pastor é doido, esse pastor é maluco, esse pastor não sabe o que está falando. Eu até agora só te dei palavra de Deus. Então, abençoados, se você, volta a dizer, não entender quem foi Paulo, quem foi o apóstolo da graça, quem recebeu direto de Cristo Jesus o verdadeiro evangelho, o evangelho da nossa salvação, e que hoje o pacto que nós temos que estar debaixo dele é a graça, infelizmente, você nunca vai conhecer as verdades que te libertam. Porque só conhecendo essas verdades, que você está ouvindo através desse canal no YouTube, da boca do pastor Luiz Carlos, que é esse que vos fala, palavras que não são minhas, são do próprio Deus, palavras que estão chegando direto ao seu coração, você nunca vai se libertar. Você vai estar sempre preocupado com tudo, você vai estar sempre seguindo a fulano e a cicrano, você um dia está bem, você está mal, um dia você acha que está salvo, outro dia você acha que perdeu a salvação, um dia você acha que o Espírito Santo está em você, outro dia você acha que o espírito do demônio está dentro de você. Posso aproveitar e falar uma coisa para você? Para você pensar. A palavra é clara quando diz que nós somos, preste atenção, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, não é verdade? A palavra diz que Cristo, quando morreu na cruz e derramou seu sangue, santificou o nosso espírito. Por isso hoje nós somos templos do Espírito. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então eu quero deixar uma pergunta aqui para você pensar. Pode alguém
que foi santificado em espírito? Pode alguém que foi feito filho e herdeiro de Deus? Pode alguém que hoje é considerado por Deus o templo do seu espírito? E que o espírito desse Deus habita nele? Eu pergunto a você, como pode uma pessoa carregar o espírito de Deus, ser templo do espírito, e ter um espírito do demônio dentro dela? Será que você tem capacidade para me responder essa pergunta? Você promete que vai pensar a respeito disso? Pense a respeito disso. Essa verdade pode libertar você neste momento. Essa verdade pode libertar um ente querido seu. Essa verdade pode fazer você pensar de outra forma em relação à sua vida, ao seu marido, ao seu filho. Hoje muitas coisas que são atribuídas a um suposto demônio, a um diabo que não existe, são obras da nossa carne. O próprio apóstolo Paulo fala nisso. Todas as maldades que você vê acontecendo nesse mundo, que esses grandes homens de Deus atribuem a um espírito maligno, a uma guerra espiritual. Não, abençoado, não é nada disso. A palavra é muito clara quando diz que toda maldade vem do coração do homem, que o coração do homem é o órgão mais enganoso que há. Creia nisso em nome de Jesus. E a única forma dessa maldade da carne que vem do coração do homem ser definitivamente aniquilada, destruída, é conhecendo essas verdades. É recebendo o evangelho da graça e do amor de Deus. É recebendo Cristo e o seu Espírito e crer que Ele habita em você. Quem sabe ontem mesmo você foi convidado ou convidada a aceitar Jesus como seu Salvador. É tão bonito isso, né? Ai, fulano aceitou Jesus. Ah, minha mãe aceitou Jesus. Abençoados, ninguém pode aceitar Jesus. O próprio Jesus disse: não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, para que ide e dei fruto. É Jesus que escolhe. É Jesus que nos aceita com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos erros, com todas as nossas obras da nossa carne. É Ele que nos aceita, porque só Ele tem a capacidade de nos aceitar de forma e da maneira que a gente é, porque não há amor maior que o amor de Cristo Jesus. Nós não teríamos 0,1% da capacidade para amar do que Jesus nos amou. Então se liberte desse negócio de aceitar Jesus como se dependesse de você. Ah, Jesus, coitadinho, aceita Ele aí, em nome de Jesus. Coitado, Jesus está chorando, pedindo pelo amor de Deus para você aceitar Ele. Abençoado, se liberte disso. Uma coisa é você aceitar Jesus, outra coisa é você, através de uma mensagem dessa, do amor e da graça de Deus, é reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso sim, você deveria fazer. Então, eu declaro você recebendo essa palavra. Paulo tem muito mais a nos ensinar. E ao longo das nossas mensagens, eu vou estar sempre trazendo uma palavra de Paulo, eu vou estar sempre te mostrando as verdades que libertam,
Mas o mais importante é que você possa ter entendido por que Paulo foi o apóstolo da graça. Qual foi a missão que Cristo deu a Paulo? Por que você precisa entender qual foi a missão de Paulo? Porque só assim, como eu disse para você, que você vai entender e receber a graça de Deus na sua vida, vai viver em paz, na mais perfeita vitória, e vai entender que, independente de qualquer situação, Deus sempre te fará mais do que vencedor. Isso é graça, isso é evangelho, isso são boas novas. E é isso que Deus tem preparado para todos nós. É o que eu declaro em nome de Jesus, você recebendo essa palavra. Quero que você prepare o seu coração. Eu quero orar por você. Vamos ouvir uma canção com o nosso bispo Renato Suete, uma canção que vai falar direto ao seu coração também. E logo, logo, eu retorno para a oração. Olho para os campos, neles vejo uma luz, e uma brisa tão suave vem invadir o meu viver. A tua presença, ó Jesus, enche de gozo o meu ser. Sou feliz porque estás aqui em teu eu encontro um descanso, uma paz, vem encher o meu espírito de amor. Minha vida só existe no Senhor, meu Jesus. Quero dizer, tu és razão de todo o meu viver, meu bem maior. Eu olho para a noite e as estrelas a brilhar. Olho para o universo, criação de tuas mãos, e saber que tu estás aqui e que me amas mais e mais, e tiraste a minha solidão. Em teu olhar eu encontro um descanso, uma paz, vem encher o meu espírito de amor. Minha vida só existe no Senhor, meu Jesus. Quero dizer, tu és razão de todo o meu viver, meu bem maior. De amor, minha vida só existe no meu Jesus. Quero dizer, tu és razão de todo o meu viver, meu bem maior. Senhor Jesus, nós ouvimos, Senhor, da tua parte muitas verdades,
Verdades que, tenho a certeza, irão libertar muitos dos teus eleitos que estão cativos, escravizados pelas doutrinas inventadas pelos homens. Tamanha falta de entendimento da tua palavra, de todo esse sistema religioso. Eu quero te pedir, Senhor, que essa tua palavra, essas tuas verdades, façam morada no coração de todo ouvinte, de todo aquele que está acompanhando essa programação. Quero te pedir, meu Deus, que esse abençoado que está sintonizado conosco tenha certeza que só essas verdades podem o libertar. Que só após receber essas verdades e cravá-las no seu coração é que ele vai poder reinar em vida. É que ele vai poder viver uma vida de amor, sabendo quão grande foi o teu amor por nós e é até os dias de hoje. E assim será para sempre. Então que a tua palavra venha fazer a diferença na vida desse que crê. Que a tua palavra venha transformar a vida de todos aqueles que nos ouvem neste momento e de muitos que ainda vão ouvir esta mensagem. Que esse entendimento, pela missão que foi dada a Paulo, pelo entendimento que quem carregava e carrega até os dias de hoje o teu verdadeiro evangelho foi Paulo, pelo entendimento que só a tua graça, trazida por Paulo, continha o evangelho da nossa salvação. E essa graça, é esse evangelho da salvação que nós estamos anunciando aqui, para que todo aquele que creia não pereça mais, não ande sendo escravizado mais, mas viva em paz. Viva em paz sabendo que só o Senhor é Deus e fora de ti não é outro. Que essa tua palavra venha lavar a mente e o coração dos teus abençoados. E que eles possam, a partir de hoje, serem libertos de todo jugo de escravidão. Que eles possam reinar em vida, Pai. Que eles nunca se esqueçam que há um Deus que habita dentro de cada um deles. Que eles nunca duvidem da tua obra grandiosa. Que eles sejam gratos por toda essa libertação. Que eles reconheçam, Senhor, que precisou o Senhor ir à cruz, derramar o seu sangue, para que hoje todos nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então eu declaro você abençoado, você abençoada, recebendo essa palavra no seu coração. Eu declaro você acompanhando esta programação e se libertando desses ventos de doutrina. Eu declaro você a partir de hoje servindo um Deus que habita dentro de você. Servindo um Deus que te santificou em espírito. Servindo um Deus que pode te fazer um campeão. Crendo num Deus que pode todas as coisas. Crendo num Deus de milagre. Crendo num Deus de misericórdia. Crendo num Deus de amor e de paz. Porque essa foi a missão do apóstolo Paulo. Libertar os cativos. Trazer uma verdade
aonde os corações pudessem receber e descansar no Senhor. Trazer uma verdade que é a única que pode transformar a vida de cada um de nós. Que a tua graça e o teu amor e que as tuas misericórdias sejam para sempre comigo, com a tua igreja, com os teus ouvintes e com todos aqueles que, ao abrir o coração, estão declarando agora, nesse momento, que receberam essa palavra. Eu declaro que essas verdades venham invadir toda a sua vida, venha marcar um novo rumo na sua história, na sua fé em Cristo Jesus. Agradeça a Deus. Diga muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento tão maravilhoso. Muito obrigado por saber que o teu Espírito habita dentro de mim. Muito obrigado, meu Deus, por eu ter a certeza da minha salvação. Muito obrigado por saber que não há diabo, não há demônio que pode atuar sobre as minhas coisas, meus projetos, sobre a minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque esta tua palavra me libertou. Me libertou de um império de trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por eu ter sintonizado nesta programação. Obrigado por este canal existir no YouTube, para que o mundo saiba das tuas verdades e se libertem, não só hoje, mas para todo sempre. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus. E você que crê, e você que recebe esta palavra, diga amém e diga graças a Deus.